Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Estamos aqui, né, Marcos, em pleno carnaval aqui, pleno pré-Oscar, gravando mais um programa aí que vocês vão ver na segunda-feira. E como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Muito calor? Não, imagina, tá neve, tá uma coisa impressionante, viu? Um clima muito ameno, né? Muito gostoso, né? Uhum. É isso, né? Hoje falaremos aqui, então, do 13º episódio, não é isso? De Night Gallery. E conterá Isso. aqui dois segmentos. Um se chama O Messias na Mott Street e o segundo é O Espelho Pintado, né? Isso. O primeiro segmento, inclusive, o roteiro do Rod Serling, né, Marcos? Exatamente. Esses, a gente vai falar de dois segmentos sem introduzir ainda a sinopse de nenhum deles, que os dois são muito comentados. São dois segmentos que o pessoal que gosta de Night Gallery curte bastante. E vocês vão entender, à medida que a gente for explicando, por que esses episódios são tão queridos. Um, por conta da qualidade dele, eu diria, e outro porque tem um certo lance engraçado aí que, na época, o pessoal se divertiu muito vendo, né? Ah, muito bom, muito bom. Mas, como estamos aqui, né, querendo avançar aqui as nossas pautas, eu só quero deixar um recadinho no começo, que eu acho que é super importante para quem acompanha a gente. Eu já tenho feito os avisos, né, para vocês, tenho falado da nossa pasta no OneDrive, né, e tenho pedido apoios, né, sempre, né, é chato falar em dinheiro, etc e tal, mas realmente é importantíssimo, né, que nós consigamos manter a nossa pasta, até porque as pessoas todas utilizam, né? Tem todos os episódios de The Twilight Zone, legendados em qualidade. Night Gallery estão sendo atualizados. E muita coisa que eu vou colocar lá. Vou colocar a série dos anos 80. E a gente vem pedindo apoio e eu avisei que agora, quando começasse o mês, que isso daí ia ficar exclusivamente para os nossos apoiadores, né? Sejam os que apoiam mensalmente, religiosamente, via Pix, ou então estão no Apoia-se. Então eu peço para quem fazer esse apoio, entrar em contato com a gente por e-mail, tá? O e-mail é contato.cinemasmorra@gmail.com, que eu vou mandar o link de acesso à pasta. Por quê? Porque agora eu não deixei mais a pasta liberada para todos, somente para os apoiadores. Então as pessoas que puderem apoiar, e a gente espera que essas pessoas possam, porque é uma questão de você conseguir manter o seu trabalho de pé mesmo, entendeu? A gente chegou nesse ponto. Ou a gente consegue apoio, ou daqui a algum tempo a gente não vai conseguir manter os nossos podcasts, ou se der algum problema em algum equipamento a gente não tem como gravar. Então o nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? É bem fácil. A gente também tem perfil no Apoia-se. E quem estiver apoiando já e tiver interesse em Night Gallery ou The Twilight Zone, entre em contato com a gente pelo e-mail que eu falei. E quem quiser apoiar, fizer o apoio, a gente vê que o apoio tá efetivo, também pode entrar em contato que a gente envia, tá? Então isso aí vai ser um plus que a gente tá dando para quem nos ajuda, né? Porque sim, a sua ajuda é fundamental. Sem ela não tem como continuar, tá bom? Muito obrigado aos apoiadores e aos que vão apoiar, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês venham logo, né? Apoiem com o que vocês puderem, 5, 10, 20 reais. Isso ajuda muito na nossa vaquinha para webcam e ajuda a manter essa pasta caríssima do OneDrive, né? Ela não é derrubada como pastas do Mega Upload, Google Drive, uma pasta super ponta firme. Então a gente precisa da sua ajuda, tá certo? Com isso, né, Marcos? Vamos lá então falar dos segmentos, né, de Galeria do Terror. Você quer aproveitar para contar o primeiro e eu vou pro segundo? Ou ao contrário? O que você prefere? Não, pode ser. Só para avisar que esse episódio ele foi ao ar em 15 de dezembro de 71. Portanto, ele é um daqueles episódios que tem alguma relação com o Natal. É muito comum nas séries, esse né? episódio tem uma verve natalina fortíssima, assim. Isso, os episódios que são exibidos, seja dessa série ou de outras, próximo do Natal, às vezes tem tema natalino e é exatamente o caso desse aqui, né? Exatamente. E a sinopse é o seguinte: a gente tem um senhor, né? O Abraham Goldman. Ele é um senhor idoso, ele mora com o neto dele, o Mickey,
E ele é a única pessoa que cuida do neto. Os pais são falecidos, ele tá doente, não tem grana. Inclusive ele brinca, né, que ele vive esperando que o irmão dele, que mora no outro estado, mande de volta o dinheiro que ele emprestou para ele 30 anos antes, né? E só que o que acontece? Ele tá ali morando num apartamentozinho pequeno com o neto, ele cuidava do neto, só que agora ele tá doente. E estão pensando, né, em assistência social, tá pensando em levar o menino embora, inclusive porque ele não tá mais em condições, ele tá com problemas respiratórios muito graves. Tem um médico que é médico e amigo dele também, quer ajudá-lo de alguma maneira, mas ele tem fé que ele é judeu, né? Inclusive, o pessoal comenta muito que essa é uma daquelas histórias. O Rod Serling é o autor do roteiro, né? Já podemos até lembrar desse detalhe. Que era judeu, né? Que era judeu, mas o Serling tinha essa questão por conta dele trabalhar na televisão e por conta de... Ele tinha essa coisa de adaptar o Natal para os judeus, colocar os judeus em histórias de Natal. E de certa forma, tem o Charles Dickens já fez isso, inclusive, né? Mas é interessante. E essa é mais uma história onde ele faz uma fusão do Natal católico, do Natal cristão, com essa coisa da espera da vinda do Messias dos judeus. E por que o Messias não poderia vir para o Sr. Abraham, que está lá doente, na noite de Natal? Né? Que é onde nasce o Messias dos cristãos. Então, interessante essa fusão, né, que o Rod Serling faz de conceitos das duas religiões, enfim. E a sinopse é essa. E aí o que acontece? O Mickey, o menino, ele realmente escuta que o avô acredita que o Messias pode vir ajudá-lo e ele sai na rua para encontrar o Messias para poder levar para ajudar o avô. E será que ele vai encontrar? Será que ele vai encontrar? Olha, essa história é muito legal poder falar pra vocês. A gente tá falando aqui do carnaval, né? Mas o Rod Serling tem, como você falou, tem várias histórias natalinas em The Twilight Zone. Tem uma maravilhosa, a noite, como é que é? The Night of the Meek, né? Que é a noite dos mansos, né? Que é linda, linda, linda e tal. Então, realmente, é mais uma história natalina, inspiradora, esperançosa. Eu gosto muito, né? Eu acho que tu vai falar muito sobre isso agora, dessa questão toda do elenco aqui, porque você vai ter aqui um ator que é uma das pérolas de Hollywood, que é o Edward G. Robinson, né, Marcos? Exatamente. O episódio, ele já vamos falar do Edward G. Robinson, que a gente tem até é até difícil resumir tanto a carreira quanto a vida desse ator, né? Ele é como você falou, ele é um dos principais atores da história de Hollywood. Mas a gente pode começar falando do diretor, que é o Don Taylor. Já falamos dele, se eu não me engano, anteriormente. Eu posso estar enganado, mas eu creio que ele dirigiu o episódio da primeira temporada de Night Gallery. E a gente então já falou dele. Ele foi casado com a Hazel Curtis, lembra? A gente até citou isso. Sim. É a atriz que nós já comentamos bastante sobre ela por conta do trabalho dela com o Roger Corman, por conta dela ter participado de Além da Imaginação. E esse cara, o Don Taylor, ele era um sujeito que ele era tanto ator, quanto roteirista, quanto diretor. Aliás, ele dirigiu até mais do que ele atuou. Mas ele atuou muito, né? Então, enfim, ele dirigiu filmes conhecidos, o Fuga do Planeta dos Macacos, por exemplo, né? Ele é o cara que dirigiu o episódio de Night Gallery que nós comentamos, They Are Tearing Down Tom Hiller's Bar, lembra? Isso. Exato, então ele dirigiu também. A gente não citou a gente citou, ele dirigiu aquele filme da Ilha do Dr. Moreau, que é com o Burt Lancaster e o... Ai, caramba, esqueci o nome do ator agora. Mas enfim, a versão dos anos 70 da Ilha do Dr. Moreau. Michael York, que o Burt Lancaster é o Dr. Moreau. Enfim, já falamos sobre esse diretor, ele fez muita coisa na vida. E esse episódio tem no elenco, entre outros, o Edward G. Robinson.
E aí eu vou me estender, não vou tentar não me estender muito, mas vou falar um pouquinho desse personagem, né, tão interessante, tão controverso, que é o Edward G. Robson. Esse cara, ele é de origem romena, ele chamava Emanuel Goldberg. Mas o que acontece? A família dele migra para os Estados Unidos, fugindo do antissemitismo, e enfim. E aí o que acontece? O cara, ele vai para Broadway. Ele começa a estudar teatro, ele estuda teatro, vai pro teatro, depois pra Broadway, ele participa de mais de 30 montagens na Broadway, além de trabalhar em rádio. Só que o Edward D. Robson, ele ficou famoso porque, tanto na Broadway quanto no rádio, ele acabou ficando famoso fazendo mafiosos, criminosos. E aí Hollywood olhou pro cara e falou, esse cara, ele é muito bom pra fazer criminosos, mafiosos. Muito bem, ele vai pro cinema, ele vai se tornar o maior ator de dramas criminais da história do cinema americano. O pessoal lembra, claro, do James Cagney, o pessoal vai lembrar de Marlon Brando, mas ninguém chega perto do Edward G. Robson, não tem como. Primeiro lugar, nos anos 30, por conta mesmo de filmes como Inimigo Número 1, que é com o James Cagney, tava um boom do filme de drama criminal. O Edward G. Robson participa de trocentos desses filmes e fazendo muito sucesso. Ele é o... Por exemplo, você tem ali o Alma no Lodo, que ele faz o famoso gangster Little Caesar, um dos gangsters mais famosos da história do cinema. Mas aí o que acontece? Depois, ele faz diversos dramas criminais com diversos diretores importantes. Se a gente for... Não dá pra citar tudo que o cara fez, é muita coisa mesmo. Mas enfim, eu citei esse filme famoso, Alma no Lodo, né? Que é o filme do Melvin Leroy. Ele também ele participa do Último Gangster, Um Simples Assassinato, O Gênio do Crime do Anatoly Litvak. O Gênio do Crime, ele faz um pesquisador que tá estudando mentes criminosas e vira um criminoso. Enfim, ele fez... Aí o que acontece? Nos anos 40... tem a ascensão do filme noir. Ele começa no cinema mudo, ele migra do cinema mudo pro cinema falado, faz sucesso nos anos 30 como criminoso, fazendo papel de criminosos. Aí nos anos 40 vem o cinema noir, que é o quê? Dramas criminais também. O que acontece? O homem tá em tudo que é filme noir. Né? Só para citar alguns exemplos aqui, pra gente não se estender demais, ele tá, por exemplo, no filme Pacto de Sangue, Double Identity, do Billy Wilder. Um dos filmes mais importantes, um dos dramas criminais mais importantes da história do cinema e um dos mais importantes filmes noir. Ele tá em diversos filmes de noir e de gangster e de crime do Fritz Lang. Enfim, depois, ele também fez policiais, promotores de justiça, maridos abusivos, médicos. Ele era um ator muito capaz, vindo do teatro, então ele encarnava qualquer papel. Ele fazia o gangster mais cruel, perverso, até o homem mais bondoso. Ele tá nos 10 Mandamentos também, né? Ele é o capataz. Esqueci o nome do... exatamente, ele é o capataz no 10 Mandamentos, esqueci o nome agora do personagem. É marcante, que é malvado pra caramba. Isso. Ele tá no filme como Soylent Green, né? Sim, o ano de 2020, né? Com o Charlton Heston, aquela ficção científica em que ele faz um velhinho doce, né? Mas... isso aí para o pessoal ter uma ideia da versatilidade desse ator e de como ele teve uma carreira. Mas o que acontece? Tem uns lado de fora aqui, né? De trás da carreira dele, que é muito polêmico. Pra gente também tratar tem as fofoquinhas. O Edward G. Robson, ele é famoso também por ter sido um grande cagueta durante o macartismo. Inclusive, ele é famoso por ter entregado o Dalton Trumbo e ter ajudado a tornar a vida do Dalton Trumbo um inferno, botado o Dalton Trumbo na lista negra. Mas tem tons de cinza nessa história, e isso é que é interessante. Ele vem da Europa fugindo do antissemitismo. Ele era um militante antinazista e antifascista. Ele tentou se alistar na Segunda Guerra Mundial, mas ele já tinha uma certa idade, problemas de saúde, não deixaram. Mas ele participou do esforço para conseguir fundos para a guerra. Ele trabalhava animando as tropas, ele viajou muito para a Europa durante a guerra. Ele falava diversos idiomas, ele era um homem muito culto. Ele trabalhava traduzindo e enviando mensagens para os locais que estavam invadidos pela Alemanha nazista.
Enfim, ele trabalhou nos Estados Unidos, ele era um ativista antifascista, antinazista, ele era um ativista pelos direitos dos trabalhadores negros, pelos direitos dos trabalhadores, enfim, ele brigava por tudo que era minoria. Ele era um cara muito... Ele não era comunista, mas ele tinha muitos amigos comunistas e ele dava dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, para centenas de organizações que faziam educação progressista, para diversas organizações e sindicatos que lutavam por direitos dos trabalhadores, por direitos civis. Enfim, ele contribuiu, ele chegou... Ele tinha uma determinada organização que ela trabalhava com educação anti-autoritária e antifascista. Para essa organização que ela tentava retirar, né, fazer um trabalho para retirar ideias autoritárias e fascistas da educação pública, ele doou $250 mil, que para a época era uma fortuna absurda. Ele chegou a contribuir, participar e dar grana para quase 800 organizações diferentes. O que acontece? Aí chega o macartismo. Os caras chamam ele lá e falam assim: fulano, você tá aqui, o seu nome ligado a centenas de organizações comunistas. Porque, claro, essas organizações que lutavam pelos direitos civis foram todas taxadas de comunista. O cara, então ele tava ferrado. Os caras, você vai pra cadeia, você vai pra lista negra, você nunca mais vai trabalhar, tu vai preso. Aí, o Edward D. Robinson, pressionado e vendo que a vida dele ia acabar, pelo menos a vida dele profissional e artística, o que ele faz? Ele não fala que assim, fulano é comunista, fulano não é. Ele dá o que pro cara? Quem levou ele, quem apresentou pra ele essas organizações que ele participava. Aí, muitas pessoas que ele deu o nome, não, quem me levou pra essa organização foi fulano, eu não sabia que essa organização era comunista. Não, quem me levou pra essa outra, que me apresentou pros organizadores dessa ONG, foi tal cara. X9, né, meu? Oi? Isso. E aí o que acontece? Uma das pessoas que ele acabou citando o nome, que foi um dos mais prejudicados, foi o Dalton Trumbo, por exemplo. O Dalton Trumbo foi pra lista negra. Só que o Edward D. Robinson, apesar de ele ter dado todos esses nomes, como ele não entregou que nenhuma dessas pessoas, ele nunca falou esse cara é comunista, ele deu o nome da pessoa como pessoa que tinha relação com essa mesma ONG ou essa mesma entidade que ele apoiava. Ele entrou pra lista cinza. O que é a lista cinza? Na lista negra, você não podia trabalhar mais. Você não participava de nada mais, estava banido. Na lista cinza, era só produção de baixo orçamento. O Edward D. Robinson, um dos maiores nomes de Hollywood, o que ele foi fazer nos anos 60? Participar de filmes de baixo orçamento, filmes B. E ele foi lá trabalhar em filmes de muito menos destaque do que ele tinha. E foi trabalhar na televisão. Ele aparece em muitos episódios de televisão também, incluindo aí Night Gallery. No final dos anos 60, né, ele se eu não me engano, ele morre em 1970, ele morre em 73. Mas no finalzinho dos anos 60 ali, ele começa a conseguir voltar, né? O macartismo acabou e ele começa a querer voltar a ter papéis. Só que ele já tá com a saúde comprometida. Ele ganha o papel do Dr. Zaius no filme do Planeta dos Macacos. Só que por conta dos problemas dele cardíacos que ele já tinha, as horas de maquiagem, o calor, as dificuldades que a maquiagem trazia para os atores respirarem também, ele teve que recusar o papel e teve que recusar outros papéis também. Né? Quem acabou ficando... Quem assistiu o filme vai lembrar que o Dr. Zaius acabou sendo feito pelo Maurice Evans. Mas era para ser o Edward D. Robinson. E aí, ele já com problemas de saúde vai falecer em 73. O último trabalho dele é o Silent Green, né? Que nós já falamos. E essa é um pouco da vida, né, controversa desse grande ator, né? Que história interessante, né? Que história interessante. E é por isso, né, que com todos os seus erros e acertos, as pessoas sempre vão falar da Dilma Rousseff, né? Que no meio da tortura ela mentiu até o fim, né? Ela não entregou ninguém, né? É muito difícil, né? Dentro de um período onde a democracia não está inexistente, né? Os direitos civis, humanos, a pessoa conseguir, né? Mas é uma história de uma pessoa que né?
capaz de falhar como qualquer outro ser humano, né? Isso. Não, é interessante. O que levou ele a ser pego pelo macartismo foi justamente o fato de que ele era um grande ativista. Era um cara Ele engajado, sim. ele ser tão engajado foi o que botou ele na mira. E também o que levou ele a entregar o pessoal, né, pra se salvar. Então é uma coisa assim, como eu falo, tem muitos tons de cinza aí, né? Sim, não é história. Assim, o cara entregou e, nossa, o cara... Ao contrário, era alguém que estava trabalhando tanto dentro disso e tinha dinheiro, né? Era realmente alguém que trabalhou muitos anos, assim, era tão importante. Só que quando a coisa ficou feia, ele não segurou a onda, né? Isso. E pra quem quiser conhecer um pouco da história do Alton Trumbo, né? Quando nós gravamos sobre Johnny Vai à Guerra, a gente tem um podcast bem antigo, né? Tá no nosso Spotify, tá lá na nossa lista de programas, né? A gente falou sobre a história do Alton Trumbo, né? Então, o quanto ele sofreu, né? O quanto ele... por exemplo... tem filmes que não tem acho que é Spartacus mesmo, que ele não foi creditado, né? Na época e tudo, tem que ser com nome diferente. Então é interessante. Mas falando-se em Edward G. Robinson, né? Eu acho que a atuação dele nesse episódio... O episódio é praticamente dele, gente. É episódio que a atuação dele é o mote, é o que nos leva, nos emociona, sabe? É impressionante o quanto que ele entrega de atuação. É muito bonito para um cara acamado, porque o personagem dele passa todo episódio acamado. Todo episódio acamado. Sim, e ele já estava doente mesmo, né? Estava com câncer, estava com sérios problemas cardíacos. Então ele estava muito doente já, né? Quando ele fez esse episódio. E... como você falou, né? A atuação é absurda, é uma das melhores atuações que você vai ver nessa série. Fantástica. Outro personagem... Bom, a gente comentou na sinopse que ele tem um médico, que é o Dr. Morris Levine, que é amigo, médico e amigo, né? E tenta ajudá-lo. O Morris Levine, ele é vivido por um ator chamado Tony Roberts. O Tony Roberts morreu agora em 2025, inclusive. Caramba. Faleceu recentemente. Ele é muito a cara daquele outro ator. A gente ficou, porra, não é possível, do Ron Perlman, né? Ele parecia muito com o Ron Perlman, exatamente. Caraca, muito a cara mesmo. Do Ron Perlman novo, sabe, gente? Sim. O Tony Roberts, ele é famoso basicamente por conta dos filmes do Woody Allen. Ele era um dos atores que fazia parte daquela turma que estava em vários filmes do Woody Allen. Ele participou muito dos filmes do Woody Allen dos anos 70 e 80. Então ele tá, por exemplo, em Sonhos de um Sedutor, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Memória, Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão, A Era do Rádio. Enfim, então ele era uma presença muito constante nos filmes do Woody Allen e o pessoal lembra dele provavelmente dali, né? Era o cara que parecia o Ron Perlman que estava nos filmes do Woody Allen. Né? Outra coisa interessante, que talvez seja interessante na carreira dele, nos anos 90, foi feito uma espécie de audiobook, podcast. Eu falo audiobook e podcast porque foi feito depois como um audiobook, mas depois foi transmitido como se fosse um podcast depois quando você passou a ter internet. Era uma leitura da trilogia Star Wars. O pessoal pegou os roteiros dos filmes, transformou numa narrativa e tinha foi feita uma narração dramática gravada dos 3 filmes, né, transformados em narrativa. E quem foi o cara que foi a voz dessa narração foi também o Tony Roberts. Então ele também é conhecido por ter sido o cara dos audiobooks de Star Wars, né, da trilogia clássica de Star Wars. É isso. Você tem o menino, né, que a gente falou, que é o Mickey, né, o neto do Abraham Goldberg aí. Ele é vivido por um ator mirim, que é o Rick Powell, que ele é a feiticeira, ele participou da Feiticeira, de Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu. A gente não falou, mas o que acontece? O menino, o Mickey, que para eu poder falar de um outro ator que participa intensamente desse episódio, o menino sai na rua para encontrar o Messias, ele vai encontrar uma outra pessoa, vai encontrar um maluco fanático que vai falar que o Messias vai vir pra punir todo mundo, pra acabar com o mundo de uma vez, né? Mas ele vai encontrar um sujeito, né, que vai levá-lo até em casa, vai acompanhá-lo até em casa, e ele acha que esse cara, um homem negro, inclusive, que esse cara pode ser o Messias, né? Esse cara, que é o Bruckner, ele é vivido por um ator que é o Yaphet Kotto.
pessoal vai lembrar dele, com certeza, por duas coisas. Ele é o Kananga do 007 Live and Let Die, Viva e Deixe Morrer. Ah, é? Né? Que legal. Caramba. Ele é o vilão, né, do 007 Viva e Deixe Morrer, com o Roger Moore, né, então o pessoal lembra muito desse personagem, e ele é o Parker, do Alien Oitavo Passageiro. Verdade. Né? Olha, quando eu assisti, eu falei, caraca, eu conheço esse rosto, meu Deus, é como se tivesse gravado na minha memória de uma maneira, é o mecânico lá, o engenheiro, sei lá, da nave. Isso, a gente tinha os dois caras que eram os dois mecânicos ali, e faz tudo tripulantes. Um era vivido pelo Harry Dean Stanton, né, e o outro pelo Yaphet Kotto, né, que era o Parker. Que os dois, né, são os dois, se eu não me engano, são os dois primeiros a serem pegos pelo Alien, inclusive, né? Sim, certeza. Rapidinho só, como o menino vai encontrar um fanático na rua. O fanático é vivido pelo Joseph Huskin. O pessoal vai lembrar dele que ele participou a gente falou dele quando a gente falou da série Além da Imaginação. Né? Olha, ele é o gênio da lâmpada daquele episódio. Olha, né? Que legal, né? Muito legal. Eu vou deixar rolando umas cenas aqui, eu já andei deixando pra vocês verem. E a gente vai falando também sobre as coisas que acontecem aqui no episódio, né? Desculpa. Como o Marcos falou, é isso, né? Esse senhor, ele tá acamado, ele recebe sempre a visita deste médico, que é um cara muito preocupado, né, Marcos? O Dr. Morris Levine, né? Ele vai lá e fala, olha, o senhor não tá bem, né? O senhor tá piorando, essa casa é muito gelada. Aí ele até brinca, né? O velhinho fala, você não tem noção do quanto ela é quente também, né? No verão, né? E ele fala do neto, e o seu neto, como é que o senhor vai cuidar do seu neto tão doente? E aí, quando ele sai, inclusive, né, que ele faz a visita médica, ele encontra essa mulher assim, social, que já tá indo ali para poder dar andamento realmente, para mandar para uma foster family, né, um menino. Que é tipo, seria essas famílias que cuidam, né, das crianças, recebem um dinheiro do governo, né? E ele até pede pra moça, fala, ó, pelo amor de Deus, se você for visitar ele, você não fala absolutamente nada disso, que você vai tirar o menino dele, porque ele vai ter uma síncope, né, e tal. Ele é um cara muito preocupado, né, esse médico que visita ele, esse doutor. E a criança era uma graça, né? Eu tava até procurando um pouco sobre o menino, não sei se é verdade, mas quando eu procurei na pesquisa aqui, apareceu ele já como dado até como falecido. Parece que foi uma pessoa importante no meio da música. Aí não sei se tu pode me confirmar depois. Não, essas informações eu não tenho, infelizmente. Eu tava dando uma pesquisada e me pareceu alguma coisa assim, mas eu não posso confirmar também. Mas, de qualquer maneira, a criança, ela realmente, quando mais tarde o médico já foi embora, ela aparece levando comida pro avô, né? Levando sopa de tomate quentinha, pão com manteiga e tal. E nosso coraçãozinho fica quente, né? E fala assim, caramba, que coisa linda, né? E o menininho cuidando do avô, né? O avô nessas condições. E ele conversa com o menino, ele fala assim, olha, o Messias vai chegar, né? O Messias, vamos fazer um pedido pro Messias, tudo vai melhorar. Eu vou conseguir arrumar esse dinheiro que o meu irmão pegou emprestado, até hoje não me devolveu. O médico acaba descobrindo depois que esse irmão dele, ele parece que tava no asilo, né? O cara era louco, um negócio assim. É bem triste essa questão. Mas esse episódio é um episódio também sobre o milagre, sobre acreditar na mágica, né? Então, quando você tem um menino que cuida do avô, e o avô fala tanto do Messias, o Messias vai visitar a nossa rua, tanto que o nome é o endereço, né? E ele fala assim, vai deitar, meu neto, né? Que eu tô bem aqui e tudo. Ele fala, mas avô, você nem comeu pãozinho? Aí ele fala, vai deitar. E quando o menino tá lá, você vê que sobre o velho se assoma a sombra da morte, né? Você entende? Achei muito inteligente esse segmento também, que mostra que realmente tem alguma coisa, uma sombra caindo sobre ele. E ele fala, não, eu não vou. Você vai ficar cego, você não vai me ver aqui, você não tem o direito de me levar. E o menino até se assusta, né? Ele fala assim, que foi, avô? Aí ele fala assim, a sombra esteve aqui. Aí o menino pergunta, o Messias? Aí ele não fala a verdade, o Messias, né? E tal, vai deitar, filho. Só que o menino, em vez de deitar, eu acho muito interessante que você falou desse fanático religioso. E é uma coisa realmente assustadora pra mim, pra gente que já criou filho, né? O menino pega o seu cachecol, pega a sua touquinha, pega o seu casaco e vai pra rua.
Ele fala assim, primeiro ele vai na janela, Messias, cadê você, Messias? E aí pega, vai pra rua. Quando ele chega na rua, é aquela época natalina, mas é aquela dura época natalina de realidade, né? Quando ele atravessa a rua, o Papai Noel é um homem amargo, né? Que fala pra ele, o que você tá procurando? Ele fala, você é o Messias? Ele pergunta pro Papai Noel. Aí ele fala, não sou o Messias, né? E tal. Aí o Papai Noel, sabe, com aquele ar cansado também, entristecido. Aí ele continua andando pela calçada. Ele vai encontrar pessoas ali se aquecendo num tambor, né? No fogo. Ele vê uma velha cutucando ali um lixo. Então, sabe, aquela realidade dura, né? Que você fala, meu Deus, né? Essa criança vai procurar o Messias, né? E pode até acontecer uma tragédia no meio disso, ele ir pra rua sozinho, né? Perguntando para as pessoas, você é o Messias? Você é o Messias? E aí ele encontra este cara, que eu acho interessante você ter comentado, que é o fanático religioso. E ele fala assim pro fanático, fala assim, você é o Messias? E o fanático fala, eu sou, e o mundo vai acabar. O mundo tá acabando. Você, seu... Aí ele fala do avô, né? Você, seu avô, sua família, todo mundo vai morrer. E ele começa a apavorar aquela criança, né? Gritando loucamente. Esse momento é um momento muito tenso, né? Só que atrás dele tem um homem, né? Uma figura assim no escuro que vai se aproximando e fala assim pro fanático, para de assustar essa criança. Agora, segura ele, assim, tira de perto do menino, né, Max? Sim. E aí nós vamos ter a presença aí do personagem, né, do Bruckner, que é o Yaphet Kotto, né? Uma coisa engraçadinha, você tinha perguntado do menino, né? Do ator. Né, do ator aqui, o Rick Powell. Aí tem uma coisa interessante, ele tá vivo, ele tem 63 anos, ele... Foi ator mirim, apareceu em séries, a gente citou aí A Feiticeira e outros aí, né? Ele depois foi para trabalhar como executivo e diretor de programação da NBC, ficou 25 anos. Caraca! Trabalhando. Depois virou diretor de programação de uma outra canal de TV e aos poucos ele começou a migrar também para essa coisa de fazer palestras e escrever livros sobre desenvolvimento de negócios, coaching e etc. Então ele é escritor e palestrante da área de desenvolvimento, empreendedorismo, negócios, etc. Caramba! Que trajetória, hein? Que trajetória, né? E tal, né? Mas eu gostei tanto, gente. É uma cena que ela é poderosa, né? Até porque ela é escrita por quem escreve muito bem, chamado Rod Serling, que sabe capturar os nossos corações, né? E é engraçado, né, que o Rod Serling, pessoas, ele era profundamente antirracista, né? E ele ter colocado o homem preto aqui nesse momento é de suma importância, porque o menino olha para ele com inocência, porque quando o velho descreve o Messias, fala que é uma sombra poderosa, né, e tal, né? Então quando ele vê o homem preto, ele fala, você é o Messias? Aí ele ri, se abaixa e fala, por que você fala que eu sou o Messias? Porque você é preto e tal, e, né, você vem do escuro e você é preto. E ele ri, né, e tal, né, pela inocência da criança, né? E a criança fala assim, eu falo isso, assim, por acreditar, né? Ele fala, você tá sozinho? Onde é que você mora? Ele pergunta, o personagem. Fala, eu moro ali. Aí ele vai levar o menino pra casa. Ele leva o menino pra casa. Quando ele chega lá, o médico já está. E o médico tá muito preocupado, porque ele vê até quando ele tá entrando na casa que tem um monte de gente lá e tal. Pelo jeito o velho se desesperou, chamaram a ambulância, chamaram o médico. E ele tá ali entrando, vovô, né? E aí quando o médico tá saindo do quarto do velhinho, ele fala assim, olha só, teu avô não tá bem agora, né? Você espera mais um pouquinho, daqui a pouco você vai falar com ele, tá bom? Aí ele cumprimenta esse homem que chegou com a criança, né? Não existe a menor estranheza a presença dele, isso é até interessante, né? Ele meio que parece que ele exala, que ele emana ele emana uma aura de alguma maneira. Eu senti isso, eu fiz essa leitura, né? Porque ninguém dá por isso, assim, só olha pra ele, oi, tudo bem? Né, e tal, sem questionar, sem perguntar, sem nada. E aí ele começa a conversar, né, um pouco com ele, mas depois ele entra pra ver o velhinho fala, olha só, eu não quero que o meu neto entre porque eu tô muito mal, né, eu quero que ele me lembre-se de mim vivo.
Eu não quero que ele se lembre de mim morto, né? Por favor, tá bom? E o menino tá lá, ele pediu pro menino ir dormir, botar um pijaminha, né? O médico falou. Mas o menino tá tranquilo, porque ele acredita que ele voltou pra casa com o Messias, né? Com alguém que vai atender os desejos deles, vai fazer com que a vida deles melhorem, né? Então, ele fala assim, não, tá tudo bem. O médico tenta conversar com ele. Não, eu tô bem, porque o Messias está aqui, ele vai ajudar meu avô, vai dar tudo certo, nossa vida vai melhorar muito e tal, né? E aí ele volta pra lá e tal, vai deitar e fica então o médico conversando com o personagem, né, que seria o vulgo Messias, né? E ele fala muito amargurado, né, sobre a tristeza de toda essa situação do menino tá prestes a ir pra uma casa para ser criado por uma outra família, porque ele não tem paz. E quanto isso tudo é triste, né? E aí o vento, né, sopra nas janelas, né, e a sombra continua, né, sobre o velho, né, você vê que a sombra tá ali, aquela é a sombra da morte, é a morte, né, mas o menino e toda aquela fé, é uma coisa muito interessante, né, ele pega, né, e o médico entra no quarto e de repente, do nada, né, depois que esse vento soprou, depois que você vê que esse homem, ele olha para janelas e tal, parece que ele tá expulsando alguma coisa, né, com o olhar dele. E aí quando ele entra no quarto, o velhinho tá sentado, sabe, ele tá sentado, ele tá conversando, ele fala, caramba, o que aconteceu com você? Você tava tão mal agora mesmo, o que aconteceu? Ah, eu tô me sentindo melhor, eu tô me sentindo muito, muito melhor. E tal, e ele ele abre um sorriso, né, o doutor, né, ele fala assim, meu Deus do céu, que incrível, o que é isso? E quando ele entra, quando ele sai, ele olha pra trás, pra porta aberta, e ele não consegue lembrar de com quem ele estava falando, isso é interessante, né, ele fala assim, poxa, eu tive a impressão que eu estava falando com alguém, né, você vê que a gente sabe depois que é um anjo, né, que ele apagou da memória, né. Ele foi lá, ele foi encontrado pela criança e ele apagou da memória a conversa que ele teve com aquele médico. E talvez a lembrança que as pessoas tivessem dele ter estado ali, né? E ele fica muito sorridente, muito contente, muito feliz, né? E vai ter mais uma coisa boa. Esse episódio é episódio de surpresas, né? E de magia. Porque aí depois batem na porta, tá lá quem? O mesmo homem que seria ali o cara que seria o anjo, né? O Messias, né? Tá ali entregando uma correspondência. O que tem nessa correspondência? Uma carta que o velhinho abre, com o irmão pedindo perdão por ter demorado tanto pra mandar o dinheiro de volta pra ele. Ele manda coisa, acho que é tipo de $10 mil, não é? Algo assim. E fala assim, desculpe, irmão. Eu tô te mandando de volta o seu dinheiro, que você deve estar precisando tanto, né? E, cara, é assim, as coisas estão se resolvendo, né? O episódio tem um tom doce, um tom esperançoso. Quando o médico sai feliz, ele encontra, né, esse carteiro, né, entre aspas, que é o anjo, e fala, nossa, você trouxe pra gente uma maravilhosa notícia. Né? E ele fala, sim, né? Sim, trouxe sim, né? E vão embora, cada um pro seu lado. É mais uma história de Nova York, né? Um momento ali onde era possível sonhar, né? O roteiro tem essa coisa de... São vários anjos. Ele brinca com esse conceito do anjo. O Abraham Goldman, ele é um anjo, porque ele é um anjo pro neto dele. Isso. Perdeu os pais. O doutor Levine é um anjo, porque ele tá lá cuidando do cara. Claro que o cara não tem dinheiro pra pagar ele. Óbvio. Não, totalmente. Ele tá lá cuidando do cara. Ele vai mantendo o cara vivo enquanto ele pode. E o Abraham... Vai aparecer o Anjo da Morte, o Abraham confronta de maneira extremamente corajosa o Anjo da Morte, né? O Abraham, o personagem do Edward D. Robson, ele faz aquele monólogo, nossa, né? Que ele fala de arrepiar, é lindo. Você fulano, você seu apagador de velas, seu sem face, sei quem é você é o Anjo da Morte, não estou pronto pra você, volta lá pra seu, né? Como é que ele fala? Seu enfeite de mausoléu, meu coração ainda chama ele de um monte de coisa, tudo que tem relação com a morte, muito bom. E ele fala, meu coração ainda bate, minha pele ainda está quente, eu ainda consigo amar, né? Então eu não tô pronto pra você, vai embora. E no final ali a gente tem o último anjo, que esse sim seria uma espécie de anjo mandado por Deus, por alguma divindade, tanto para expulsar o Anjo da Morte, né?
por conta da fé do menino e da coragem do avô, né? E da bondade, de repente, esse anjo não tá lá de graça, né? Você tem a bondade do doutor, tem a fé do menino. Foram vários eventos, né, que acabaram atraindo essa entidade, né, para aparecer ali, para tentar fazer alguma coisa, né? Quem sabe ajudar aquela criança a pelo menos ficar mais algum tempo com o avô dele, né? E o Rod Serling, ele faz uma coisa muito interessante, porque na verdade esse cara, ele é o Messias, ele é o Messias ele é o enviado do Messias dos judeus, ele é um anjo do cristão, ele é um anjo do Deus. Porque detalhe, eles falam até rap Chanukah, né? Porque eles são judeus, né? Não são cristãos, né? Ele é um símbolo da esperança e de que a resiliência, a coragem podem ser recompensadas, que tem alguma coisa lá em cima olhando por você, de repente, né? E que toda a sua coragem, a sua resiliência de não se entregar e manter a esperança pode ser recompensada com intervenção, seja do que for. E, claro, né, o Rod Serling escolhe um ator, um homem negro, né? E isso tem uma outra camada, né? Maravilhoso, assim. Tinha que ser o Rod Serling, né, Assim, gente, é importante. E lembrar que o Rod Serling tem episódio que tem representatividade negra verdadeira. Ele tem episódio do boxeador, sabe? Onde todos os personagens importantes são pessoas negras. Então, ele sempre quis contar a história terrível do Emmett Till, né? Nunca conseguiu, né? Era uma frustração que ele tinha imensa, né? Então é um episódio maravilhoso. É para combater um pouco do nosso cinismo, né? Porque a gente sabe quanto o mundo é terrível, né? A vida é tão dura, né? Quanto a gente sofre. E é bom essa pequena intervenção, né? Num episódio tão gentil assim, né? Com o espectador, né? Uma história natalina, né? Sim. A gente poderia também... para polemizar no final, né? E como todas as histórias podem ter várias leituras, há também que a gente poderia fazer a leitura que também, de certa maneira, também é mais um episódio, é mais uma história também, onde tem o lado positivo, mas tem esse lado da leitura de um personagem negro resolvendo o problema dos brancos. Então tem um pouco, de certa forma, isso também que a gente poderia fazer, tem o tropo, né? Polêmico do negro místico, né? Isso. As pessoas comentam sobre isso. Procurem blogs e sites, porque até o Stephen King, que é um autor que eu gosto bastante, ele já foi muito questionado devido a isso, por ter personagens que aparecem nas histórias dele, como The Stand, sei lá, até no Shawshank Redemption, entendeu? Uma espécie de personagem de sabedoria e tal, que é questionável, é uma representação questionável. Neste momento aqui, eu achei importante que seja esse personagem, por quebrar essa expectativa das pessoas, né? De sempre os anjos e tal, então a pessoa de olho azul, loira e tal, e, né? Não, né? Isso. Então é muito legal. Nesse caso aqui, ele sai um pouco dessa característica desse personagem, desse tropo do negro místico, porque na verdade esse personagem não é humano, né? Ele é uma divindade, né? Exatamente. Enfim, mas um personagem, um episódio interessante, é muito querido pelos fãs de Night Gallery, muito por conta da atuação absurda do Edward G. Robson, né? Então, enfim, depois que a gente terminar essa temporada, a gente talvez faça uma live, né, gente? Pra falar dos episódios que a gente mais gostou, né? Porque tem bastante nessa temporada. Aí a gente vai trazer mais coisas pra vocês, tá? Depois a gente se acerta, que a gente já tá chegando praticamente na metade da temporada, né? Mas vamos lá então pro próximo episódio, que é o Espelho Pintado, né? Eu sei que tu vai ter muita coisa pra falar também, porque tem uma grande estrela aqui nesse segmento também, né? Mas vamos lá, eu vou começar aqui um pouquinho. Vou jogar as cenas aqui pra vocês. Pera aí, deixa eu só... Eu vou jogar as cenas e aí a gente vai... Enquanto eu vou falando, a gente também vai vendo, tá? Deixa eu só colocar aqui pra quem tá acompanhando no YouTube, né? Quem tiver no podcast, tá bom? Então vamos lá. Nesse episódio aqui, com o roteiro do Gene Eric Kearney, né? A história, por sinal, do Donald Wandrei, tá? Dirigido também pelo próprio Gene Eric Kearney lá. Teremos aqui o Frank Standish, que é o Arthur O'Connell. É o dono de uma loja de antiguidades, muito respeitável, porém muito vazia, né? Você vê que a cidade tá toda em obra, muito barulho, aquele barulho urbano, né? E a vida é realmente barulhenta, insuportável e tudo é muito difícil. Ele é um senhor de idade, né? Ele tem muitos problemas financeiros, acabou sendo obrigado a arrumar uma coproprietária, que seria a senhora Moore.
que é interpretada pela Zaza Gabor, né? Ela tá ótima nesse episódio. O Frank, ele não gosta muito do cotidiano ali com ela, porque é muito barulho, é muita bagunça e tal. Até que ele recebe uma amiga ali, que é uma senhora que tá passando por necessidades, tá levando um grande pacote ali num carrinho. Ela até oferece $1 pelo carrinho, né? Porém não ajuda a senhora a pegar, né? Mas ele ajuda e ela tá querendo vender esse espelho e tal. E ele acaba falando pra senhorinha que ia dar ali $10. Só que ele não tem dinheiro. Ele é obrigado a pedir pra sócia dele, né? E não quer nada com aquele espelho. Só quer o carrinho. Falou, eu dou $1 no carrinho. E basicamente os dois acabam ali indo pra um lugar mais reservado pra tentar conversar. E ela vai mostrar depois pra ele até o que é, né? Quando ele vai abrir depois, ele vê que é um espelho pintado. Aí você se pergunta, pô, o que é isso, né? Por que alguém pintaria um espelho, né? E é muito curioso, ele consegue o dinheiro, dá pra essa amiga dele e ela vai embora e ele fica com aquele espelho lá até o momento que ele arruma ali uma espátula e começa devagarzinho a raspar, né? Tal, né? Vamos deixar aqui então a história, que aí a gente vai comentando, a gente vai falando de atores e atrizes e depois a gente dá prosseguimento. O que você acha? Certo. Já falamos bastante do Gene R. Kearney, ele é o diretor e o roteirista desse episódio. Escute episódios anteriores nossos, que você vai saber que nós falamos bastante da carreira desse cara, né? E o autor do conto, o Gene R. Kearney, ele está adaptando um conto do Donald Vandrey. Esse Vandrey era um escritor de ficção científica, fantasia, tipo pulp, né? E a gente falou do August Derleth, falamos várias vezes o cara que era dono da editora Arkham Publishers e publicou em livro pela primeira vez a obra do H.P. Lovecraft e também coletâneas de autores dos contos que apareciam na revista Weird Tales. Esse cara, o Donald Vandrey, o André, não sei como se pronuncia, era sócio dele. Ele é cofundador da Arkham House Publishers. Caralho. Ele e o August Derleth. Então ele era escritor e também editor. Bom, você citou aqui que nós temos uma personagem interessante aqui, que é a Zaza Gabor, né? Aliás, nós temos aqui a personagem da... É a Senhora Moore. Isso. Né? A Senhora Moore, ela é vivida por uma atriz chamada Zaza Gabor. E detalhe, um dos motivos pelos quais o pessoal gosta muito desse episódio, se diverte muito, ele é querido pelo público que gosta de Night Gallery, por causa da presença da Zaza Gabor. E o que vai acontecer que você não contou ainda o final, né? E a gente vai chegar lá para explicar. A Zaza Gabor, essa fulana, ela era uma personalidade. Ela era uma figura famosíssima. Ela é uma atriz de origem húngara. Origem húngara? Isso, ela era... porque quando ela nasceu, na verdade, ela é de origem austro-húngara. Porque quando ela nasceu, a Hungria e a Áustria eram um império ainda, era um império austro-húngaro. Mas ela nasceu em Budapeste, na Hungria. Ela era muito conhecida, porque é o seguinte, a família migrou para os Estados Unidos e ela era atriz. Logo ela começou a fazer sucesso em Hollywood. Mas o que acontece? Ela já era rica. Ela começou a entrar no cinema em Hollywood, chamou muita atenção porque ela era aquele tipo europeu. Ela era uma pessoa altamente glamurosa, ela era muito chique, a Zaza Gabor, chiquérrima, eu diria. E o que acontece? Ela virou uma espécie de símbolo do glamour do europeu em Hollywood, do ator europeu em Hollywood. Então, ela era aquela loira, extremamente chique, rica, ela foi socialite. Além da trabalho dela como atriz, ela ficou muito conhecida como milionária e socialite. Ela era uma Narcisa Tamborideg de lá. Isso, só que com a diferença que enquanto que a Narcisa Tamborideg é uma besta quadrada, ela era uma mulher inteligente, culta, realmente fina e muitíssimo bem-humorada. Olha só, ela teve 9 casamentos.
Ela foi casada, por exemplo, com o Conrad Hilton, que era o dono dos hotéis Hilton. Ela foi casada com atores famosos. Ela foi casada com... E ela aparecia também na televisão, em séries de TV, como atuando e também como ela mesma. Volta e meia você tinha uma série de comédia, aparecia a Zaza Gabor como Zaza Gabor na série. Não, né? com esse nome tão espetaculoso, né? Ela dava muitas entrevistas, aparecia muito em programas de televisão, enfim. E ela ficou famosa também porque nessas entrevistas e nesses programas de TV... Só pra citar uma coisa, no começo de carreira dela, faltou falar um negócio que é divertido também. Ela, por exemplo, ela tá no filme Moulin Rouge, do John Huston, né? Ela tá no filme Destruir Minha Própria Vida, onde ela conhece o George Sanders, que é um dos maridos dela. Ela tá na Marca da Maldade, do Orson Welles. Só que o que acontece? A Zaza, ela não precisava realmente atuar, porque ela já tinha grana. Então, o que ela adorava, ela fazia porque ela gostava. Então, e ela topava qualquer papel. Ela aparecia num filme do Orson Welles num dia, aparecia num filme classe Z de ficção científica no outro. Dá pra entender a aparição dela aqui na série também, nesse papel maluco, né? Ela não recusava papel, era um negócio engraçado, ela gostava do babado. Então, quando ofereciam pra ela um papel sério ali, num filme importante, ela ia, né? Ela tá, como eu falei, ela tá em filmes como Moulin Rouge, A Marca da Maldade, mas ela também tá em filmes como Prisioneira do Kremlin, que é um filme em que o Joseph Stalin finge a própria morte e vai viver escondido nos Estados Unidos. Ela faz a Rainha de Vênus, é um filme de ficção científica, onde o pessoal vai pra Vênus e encontra a Rainha de Vênus. Ela tá em filmes como A Corra que a Polícia Vem Aí 2, A Hora do Pesadelo 3. Ao mesmo tempo, ela tá em dramas do Playhouse 90. Doideira, enfim, ela era aquela figura. Atuava porque curtia mesmo, né? Porque curtia. Quando ela faleceu, ela tinha uma propriedade, ela morava numa propriedade que era 3 mil metros quadrados. Tem uma ideia. Ela era muito rica. E ela também, quando ela aparecia... Outra coisa, ela foi a Minerva na série do Batman. Ela foi a última atriz famosa convidada pra ser vilã na série antes da série ser cancelada. E aí o que acontece? Ela era uma pessoa muito rica e muito bem-humorada, teve 9 casamentos, e ela era famosa porque ela falava muitas frases espirituosas sobre casamento, e divórcio, e herança, e dinheiro dos maridos, quando ela aparecia nas aparições dela na TV e tudo. E eu selecionei algumas das frases dela. São divertidas. Uma delas que é assim: eu sou uma ótima dona de casa. Cada vez que eu me divorcio, eu fico com a casa. Muito bom. Aí ela fala: eu sempre disse que a mulher deve casar por amor e deve continuar casando até encontrar o amor. Olha, vai tentando. Divorciar-se porque você já não ama o seu marido é quase tão idiota quanto ter casado com ele porque eu amava. Caramba. Você nunca conhece realmente um homem até se divorciar dele. Isso eu concordo demais com ela, né? Certeza. Ela falava: eu quero um homem que ele seja compreensivo, carinhoso. É pedir isso demais num milionário? Num milionário. Muito bom. Ela era muito espirituosa, né? Pelo jeito, né? Eu nunca odiei tanto um homem a ponto de devolver os diamantes que ele me deu. Certíssima. Muito bom, muito bom. Aí tem duas até que ela brinca tem duas que são muito famosas. Uma que é: a única profundidade que os homens admiram em uma mulher é a do seu decote. Essa frase ficou famosíssima, já deve ter ouvido, né? E outra, eu não sei nada sobre sexo, fiquei casada a minha vida inteira. Meu Deus. Enfim, algumas das frases famosas. Ela era muito engraçada também, pelo jeito, né? Aí o que acontece? Por que esse episódio é tão querido? Você lembra da Paris Hilton lá no filme Casa de Cera? Na Casa de Cera, que todo mundo queria ver a Paris Hilton morrendo? Também, O que acontece? Nesse episódio, a Zaza Gabor já era famosa, né? Nos anos 70, já era famosa tanto como atriz, quanto como multimilionária, quanto socialite, essa figura toda. Aí, o pessoal... Vai acontecer um certo negócio nesse episódio que o pessoal se divertiu demais. É parecido com a diversão do pessoal ver a Paris Hilton morrendo na Casa de Cera. Aqui rola algo parecido com essa. Sim, né? Sim, é verdade. Vamos chegar lá. Tu quer falar de mais alguém? Senão vou dando prosseguimento aqui. Sim, eu vou falar rapidinho do pessoal do
do elenco. A gente tem o Frank, né, que você falou. Esse episódio é um negócio interessante. O Frank é um homem obsoleto, né? Não é à toa que o episódio começa com as pessoas... ali o pessoal das obras trabalhando num local onde tem prédios demolidos. Porque é como se a velha cidade estivesse sendo demolida e tivesse sido substituída por prédios novos, uma nova era. E o Frank é um cara de outra era, né? E essa dona da loja, né, a Mr. Moore, que é vivida pela Zsa Gabor, ela quer tudo moderno, ela quer estar dentro da crista da onda da modernidade. E ela vê esse cara que trabalha na loja dela como um refúgio antigo. É muito triste isso. O Frank, ele é vivido pelo Arthur O'Connell. E ele é um cara que ele trabalhou, ele participou muito nos teledramas, né, na época dos anos 50, no auge dos teledramas, ele participou de vários. Ele faz uma ponta não creditada no Cidadão Kane, mas ele tá em filmes famosos. Por exemplo, ele é o Clint das Sete Caras do Dr. Lau, um filme que eu adoro. Você vai lembrar, talvez você lembre dele lá no filme. Lembro, pô, com certeza. Ele é um dos protagonistas, ele tá no Destino do Poseidon, ele faz, se eu não me engano, o cara que é o marido da Shelley Winters, no Destino do Poseidon. Que é um filmaço, hein, gente? Muito bom. Isso. Ele é o Parnell Emmett do filme Anatomia de um Crime, um dos filmes mais importantes dos anos 50, o filme de tribunal, né, do Otto Preminger. Filme importantíssimo, ele faz um papel importante nesse filme. Ele também é o Coronel Donald do filme Viagem Fantástica, por exemplo, né? E também ele é o Billy do Ben, o Rato Assassino, que aí é um ponto mais baixo na carreira dele, mas o pessoal que lembra do filme Ben, o Rato Assassino, aquele filme nojento, vai lembrar. Eu gostava desse filme, você acredita? Você não reviu ele agora mais... Não deve passar na regra dos 15 anos, certeza. Isso. Não, e ele tem, e claro também, né, tem a musiquinha do Michael Jackson lá, que o pessoal vai lembrar, mas o filme é sobre a amizade do menino com um rato geneticamente alterado e que é um rato assassino. Não sei. Muito bem. Tem que reassistir qualquer hora dessa. Você disse que o Frank, ele tem uma amiga, né, que é a Ellen Chase, essa senhora, né, que tenta penhorar, ela tá com dificuldades financeiras, ela tenta penhorar as coisas dela lá na loja para conseguir o dinheirinho, coitada, né. Ela é vivida pela Rosemary DeCamp. Essa Rosemary DeCamp é uma atriz que ela teve mais de 50 anos de carreira no cinema e na televisão. O pessoal talvez lembre dela, ela tá no filme do Mowgli. Lembra do longa-metragem em live action do Mowgli, lá dos anos... Não lembro, 40, não sei nem se eu assisti, acho que não. Ele é dirigido pelo Zoltan Korda, um filme famoso que o Mowgli é vivido por aquele ator, o Sabu, né? Ela é a Hilda do filme 13 Fantasmas, do William Castle. Oh, maravilha, eu lembro, hein? 13 Fantasmas comigo mesmo. Isso, fora isso é ela no cinema. Na televisão ela participou de Buck Rogers, Arquivo Confidencial, Família Dorremi, Família Buscapé, Ilha da Fantasia, enfim, uma atriz de longa data, muito competente também, falecida em 2001. E é isso, acho que são os 3 personagens principais que a gente tem aí, né, nesse episódio. Ah, legal. Então vamos lá pro desfecho pra contar o que acontece, que é muito divertido, cara. Tem esse lance, né? Ele consegue uma grana pra amiga dele, pede lá pra sócia dele, ela dá, e ele fica ali com aquele espelho, né? Ela fala pra deixar lá, e quando ele dá uma raspadinha, né? Você vai ter essa cena que tá passando aqui, vai ver que estranhamente, quando ele tira aquela tinta do espelho, aparece uma coisa que parece um céu. E você fala, what? Né? E tal, né? Ele olha pra aquilo, só que aquela raspadeira que ele tá usando não tá muito afiada, ele fica meio cansado, ele vai raspando um pouquinho, raspa até bastante, só que aí ele vai terminar isso daí, ele vai dar uma afiada, né? Depois ele vai terminar, né? A amiga dele vai toda ofendida embora porque a mulher é muito mal educada, né? E aí ele fica cansado, ele começa a raspar, ele raspa até bastante, né? E tudo, acaba até indo dormir, né? Porque ele é um velhinho, né, gente? Ele vai raspando lá e tal. Mas afiou a parada e no outro dia ele vai realmente pra ver o que tá acontecendo. Olha aí a cena aí dele tirando aí um pedaço que parece o céu, né? Aí você já fica, what the fuck, né? Que é isso? É um espelho, é um portal pra alguma coisa, né, meu? E tal. E aí depois ele vai continuar esse trampo aí, depois que ele der uma afiada. E vai continuar raspando. Conforme ele vai raspando,
ele vê que vai se descortinando ali, a amiga dele volta também no dia seguinte, né? Ele vê que vai se descortinando todo um cenário, todas umas folhagens estranhas, com tons esquisitos. A sócia dele tá lá berrando, né, pra ele ajudar a receber umas caixas lá, só que ele tá com a amiga dele conversando e nem tchunga, né? E vai lá raspando, a mulher vai atendendo os clientes lá. E conforme ele aumenta aquele espaço todo daquela moldura antiga, né? Ele vê que tem um cenário meio estranho. Parece o quê? Que tipo de lugar é esse? Não existe vegetação assim, com esse tom, né? Por que essas cores, né? Por que esses picos montanhosos estranhos? E até quando a mulher tem uma cachorrinha, né? Que fica ali, tem gato, tem cachorro, né? Tem um momento até que eu lembro, o gato vai correndo, né? Pra dentro da tela, que realmente ele coloca a mão, a mão passa ali. Tem um espaço ali, um vazio lá pra dentro. E aí o gato vai correndo e volta a pinote, né? Volta rapidão, né? E ele vai conversando, fala, que coisa que é essa, meu? O que seu marido tinha? Porque ele fala que a amiga dele fala que era do marido, né? Que ele tinha largado no sótão por muitos anos, né? Aquele é um espelho mágico, né? Esse aqui é um episódio de espelho mágico. E aí eles vêm lá e enquanto isso a coisa tá louca lá na loja, né? O cachorro latindo sem parar e tal. A mulher vai lá falar pra ele, a sócia, ó, que vai dar uma grana pra ele, mas quer que ele vaze. Não quer mais que ele fique lá, né? Aí ele, puta, né, meu, e tal. Só que aí acontece uma coisa interessantíssima, que vai ser o que vai dar o desfecho pro episódio. A cachorra corre com tudo pra dentro do quadro. A cachorra corre. E quando a cachorra corre, ela vê a Zsa Gabor, lá, essa personagem, a Senhora Amor, que, porra, né, ela entra, ela vai correndo atrás e tal, e se enfia lá pra dentro. E a mulher nem questiona, ela só corre atrás da cachorra, né? E conforme eles estão vendo lá, primeiro que ela jogou essa bomba antes disso acontecer, né? Falando que queria acabar com a sociedade, queria dar uma graninha pra ele, que ele vazasse de lá porque ele era estorvo pra ela, né? Queria aquela sala dele. Ela falou, eu quero esse espaço pra mim. Aí a mulher vai correndo atrás e tal, e conforme ela vai correndo, cara, ela não se liga em nada, ela só fica só chamando a cachorro o tempo todo, chamando. E você vê que começa a aparecer umas cenas estranhíssimas, de uma mão assim, meio, sei lá, de um monstro. Tem uma cena que fica repetindo em loop, que parece que é um lagarto, que alguém aplicou alguma coisa, alguma maquiagem ali no lagarto, né, pra parecer um dinossauro, alguma coisa lá. E ela correndo lá no meio da neblina, gritando. E, cara, ela quando ela dá por si, né, conforme ela vai correndo, aparece uma caverna, né? E quando ela tá na caverna, assim, na beirada da caverna, alguma coisa parece que vai atacá-la, né? E aí ela desembesta a correr desesperada. Só que os dois velhinhos ali, né? Eles pensam assim, eles começam a juntar, né? 1 mais 1, 2 mais 2. Fala, porra, essa pentelha do caralho acabou de entrar pra um portal que dá pra ser pintado. O que a gente pode fazer? Ela pega uma lata de tinta, mostra pra ele, e aí, o que você acha? Começam a pintar pra ela não poder voltar. É isso mesmo. O que vai acontecer com essa personagem? Ela tá presa a ser atacada, tá correndo desesperada, e quando ela voltar, já tá pintado. Eles fecharam o portal, gente. E aí não tem como, né, ela voltar. Ela tá presa naquele mundo jurássico lá, porque é o que dá a entender. Répteis primitivos, provavelmente que vão devorá-la, né? Que vão devorar. Notou que o gato voltou a Milão, né? E tal. Então, realmente é um episódio que acontece isso no final, que os velhinhos falam assim, quer saber? Vamos detonar essa mulher que não tem como, cara. Ela tá enchendo a nossa paciência. E é isso que fez também, a gente tinha citado, né, antes, o público gosta muito desse episódio, na época se divertiu, porque, como eu falei, se era divertido na Casa de Cera ver a Paris Hilton morrendo, o pessoal se divertiu muito de ver essa socialite, atriz famosa, riquíssima, que era a Zsa Gabor, né? Se lascando, né? Morrendo também. Né? Divertido, claro, né? O pessoal deve falar assim, porra, essa socialite aí, cheia de glamour, vai ser devorada pelos dinossauros, hein? Imagina você ter um episódio de uma série de TV que tem a Narcisa Tamborindeg morrendo, sendo devorada por um lagarto. Não, ela morrendo e alguém falando assim, porque é famoso um vídeo da Narcisa falando com a Maite Proença, né? Que ela, quando o Tarcísio Meira morreu, aí ela morreu. Desculpa. Ela dá uma risada, morreu. Sabe, como se fosse, foda-se se morreu, tá ligado? Então, aí ela dá uma coisa, ai, desculpa,
meio assim, né? Não sei se estava chapada também. Mas de qualquer maneira, né? Essa é um final muito interessante, divertido, né? Aquele episódio que ia ser engraçado, de certa maneira, né? Que no final quem venceram foram os velhos, né? Que vão ficar ali com espaço e se livraram da sócia, né? E tal. Então é divertido, sim. Gostei. É legal. Não tão legal, que aí vem a parte que a gente costuma falar o que a gente gostou mais, quanto o primeiro segmento. Que eu achei muito bonito, né? E tá muito tocante. Esse também é legal, né? Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria o primeiro segmento, que é o Milagre. Deixa eu até repetir aqui, é o Messias na Mott Street, né? Muito bonito. Sim. Mesmo. E você? Ah, não tem como não ser o primeiro. O texto do Rod Serling. Nós tem diálogos, sobretudo o momento que o personagem aí do Abraham Goldman, que o Edward D. Robson fala, aquele monólogo tentando afastar o Anjo da Morte, monólogo escrito, como sempre, né? Mais uma fala brilhante, linda, escrita pelo Rod Serling. Não dá pra Pode ser imbatível, gente. É muito bom, realmente. Escrevia muito bem. Ganhou trocentos prêmios, né? Pelo amor de Deus, né? Mas é bonito mesmo, é bonito. E o segundo é divertido, né? Pelo menos tem a Zaza Gabor, né? E eu acho que isso daí mostra até que a série tava fazendo sucesso, né? Pra ela querer aparecer, querer dar o ar da graça, né? Legal, gostei. É isso, né? É isso. Sim. Mais alguma coisa? Ou vamos pro final, então? Podemos ir para o final. Vamos lá pro final, porque hoje é noite de Oscar, aqui nós estamos gravando no domingo à noite e a gente quer curtir um pouco esse restinho de domingo, né? A gente deixa aqui de novo a mensagem, né? Se você puder nos apoie, tá? Apoie um podcast veterano que precisa de sua ajuda, tá? Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? Quem puder e quem souber fazer, tem como fazer Pix programado. A gente tem apoiadores maravilhosos que nos ajudam mensalmente com Pix programado. Isso ajuda a gente saber que esse dinheirinho também tá lá pra gente poder cobrir as despesas da manutenção do podcast, né? Então, nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Como eu disse anteriormente, a gente tem perfil lá no Apoia-se. E se você for lá no nosso site, agora é masmorracine.wordpress.com, você vai ver que lá naquele banner que tem a cara do Rod Serling, que é tipo assim, fizeram uma imagem mó legal, que é todas as cenas do episódio que acaba montando e vira o rosto dele, né? Agora tá um link lá que direciona ao Apoia-se. Então, se você nos apoiar por lá, a gente também já começa a tentar... a gente já entra em contato com a gente por e-mail, tá? Que eu vou deixar e-mail na descrição também. A gente já manda o link para acessar a pasta e tudo. Então é uma maneira, na verdade, não da gente tentar cercear o conteúdo que a gente está disponibilizando, e sim a gente tentar nos manter no ar, né? Que é quase impossível, né? Com tantas despesas, tantos problemas e tal. A gente faz um puta de um esforço para poder manter esse podcast. Então, se você puder, se você tiver condições mesmo, nos apoie, tá? A gente sempre prefere apoios, inclusive até por Pix, porque por Pix o Pix não tira nada, o Apoia-se tira uma porcentagenzinha. Então, quando você apoiar, sempre leve isso em consideração, né? Que uma porcentagem fica pro Apoia-se, tá bom? Então, com isso, a gente deseja pra vocês aqui um bom domingo. Vamos todos aqui, você vai ver na segunda-feira, mas estamos todos na torcida aqui pela Fernanda Torres, tá? E pelo filme Ainda Estou Aqui. E é isso, né? Aproveite seu carnaval, que ainda dá pra aproveitar a segunda, aproveitar a terça. E logo mais tem mais um episódio pra vocês, tá bom? Fiquem muito bem, cuidem-se. E esse ano aí o Jaque Odiar vai ficar chupando o dedo. Coitado dele. Tamo na torcida, que Emília Pérez, ó, se dê mal. Beijoca, gente. Falou. Tchau, tchau. Fiquem bem.